Hi. Ok, vamos continuar o conteúdo da Unit 2. Está extremamente rico esse conteúdo, hein? Mas são, vamos ser honestos, coisas importantes que temos que ver, né? E que sempre criam alguma duvidazinha, né? Bom, nós vamos estudar agora articles, artigos em inglês, tá? O primeiro article que nós vamos estudar é o the. Em português, the significa o, plural, os, a e plural, as, tá? Então, the, repara no som, tem uma pequena vibração, the, ok? Não é de, ok? Também não é z, já ouvi falar, é the, ok? Bom, quando que se usa o the? Então, eu vou mudar um pouquinho, vamos simplificar a regra, tá? Tem várias regrinhas aí dentro, mas eu vou simplificar porque estamos no nível básico, certo? Quando se usa o the? A pergunta correta é, quando não se usa o the. Nunca usar o the antes de nomes próprios. Nome de pessoa, nome de lugar, nome de país. Então, nomes próprios não se deve usar o the. Então, vamos lá. A regra mais importante está aí. Vamos pôr aqui em letras garrafais. Nunca. Antes de nomes próprios. Nomes próprios, eu quero dizer nome de pessoa, lugar, país, etc. Nunca antes de nomes próprios, certo? Vamos entender isso. Temos aqui exemplos, que eu adoro exemplo. A pergunta é, você não viu a Maria ontem? Ok. Pessoal, temos uma pergunta. Ela está no passado. Começaremos com o auxiliar did. Porém, é uma pergunta negativa. Então, começaremos com o auxiliary didn't. Não é isso? Então, a pergunta é, didn't você, you, viu, see, a Maria, né, que pelo menos nós aqui, a gente costuma colocar o artigo a, o, as, os, antes de nomes próprios, né? Em inglês não pode, então não pode, vai direto Maria. Didn't you see Maria yesterday? Estão anotando os exemplos, né? Há 110% de chances da teacher cobrar esses exemplos em aula, hein? Então, vamos lá. Por que eu não escrevi o artigo the? Porque Maria é um nome próprio, é o nome de uma pessoa. Então, em inglês, não se coloca the antes de nome próprio, certo? Então, Luciana, quando coloca? Ué, toda vez que não é um nome próprio. Aí você coloca. Exemplo. Vamos pôr mais um exemplo. Você não quer o bolo? Pessoal, é uma pergunta. Começa pelo auxiliar, isso mesmo, tá no presente, do. Só que é uma pergunta negativa, então vamos começar com don't. Don't, você, you, verbo quer, want, o bolo. Bolo não é nome próprio, então coloco o the normalmente, olha lá. Don't you want the cake? The cake. Don't you want the cake? Tá vendo a língua da teacher? Olha lá. Don't you want the cake? Don't you want the cake? Okay, também não precisa ficar. Don't you want the cake? Pode falar normal. Ó. Don't you want the cake? Ok. Então, no Maria tiramos porque Maria é nome próprio. No bolo ficou porque não é nome próprio. Só que tem um attention vermelhinho aqui. Vamos entender esse attention vermelhinho.
como se escreve os Estados Unidos da América? Muito bem, vamos ver aqui. Estados Unidos da América, the United States of America. Se quiser abreviar, the USA. Muito bem. O que está acontecendo aqui, pessoal? Nós temos o the. Eu tirei o D da coitada da Maria. Eu tiro o the do Brasil, porque é nome próprio, né? Então, por que os Estados Unidos ficou? Vamos pensar? Pensa um pouquinho. Vamos traduzir aqui? A União dos Estados da América. Na verdade, nós estamos falando de uma união. Quando se fala de uma união, não estamos falando nome próprio. Então, é obrigatório o de. Tanto foi obrigatório o de aqui no bolo, ok? Como vai ser numa união. Então, aqui é The United States of America e tem que usar o the, tá? Na hora de abreviar, The USA. Porque ele não é um nome próprio, como Brasil, como Susan, ok? Esses são nomes próprios. Então, nunca vou falar The Brazil, é Brazil. Nunca vou falar The Susan, é Susan, ok? Mas tenho que falar The USA, porque eu estou dizendo que é a união. Inclusive, pessoal, nós temos o Reino Unido. Então, olha só isso aqui. The United Kingdom. Também é uma união e também eu tenho que usar o the, porque não é um nome próprio, ok? É uma união de reinos. Então, nós temos que usar o the aqui. Não é opcional, é obrigatório. Inclusive, abreviando fica the UK. The UK. Então, como vocês podem ver, o artigo the é obrigatório nos Estados Unidos e no Reino Unido devido à palavra união. Então, não é um nome próprio, é uma união, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de exceção, temos que decorar, ok? Mas a regra em si ficou bem simples, bem fácil e possivelmente vocês vão cometer poucos erros dessa forma simplificada mesmo, tá bom? Agora temos mais dois artigos aqui, o a e o an, ok? Vamos ver então o a e o an. Primeira coisa, a significa uma. An significa uma. Eles têm a mesma tradução, não há plural deles, é proibido falar uns, umas. Luciana, como é que eu coloco o a e o an no plural? Não coloca, não existe plural deles. Aí você coloca alguns, aí é outra palavra, é o some, tudo bem? Coloca número, two, dois, mas o a e o an significam uma, tá? Se você quiser falar um menino, você pode até falar a boy. Mas se você quiser falar alguns meninos, já não é mais o a e o an, tá bom? Então, uma. Mesma tradução, porém o uso deles é diferente. Vamos ver o uso? O a, ele é usado antes de sons de consoantes. E o an, antes de sons de vogais, certo? Então a diferença está aí. Eu só posso colocar o a quando a palavra que vem a seguir começar com um som de consoante. Eu só posso colocar o an quando a palavra que vier a seguir começar com som de vogal. Mas não são os sons de consoantes e vogais da língua portuguesa. São sons de consoantes e vogais da língua inglesa, do alfabeto inglês, ok? O que quer dizer isso? Para o bom brasileiro, A, E, I, O, U. Temos 5 vogais.
Em inglês não é bem assim, não. Nós temos A, E, I, O, U, Y. Então, existem alguns sons de vogal, ok? Temos que tomar cuidado com sons de vogais em inglês. Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Opa, você está no nível básico. Conforme for aparecendo esses sons diferentes, a teacher já vai falando para você. O pessoal, esse aqui é um som de vogal, ok? Então, acalma. Primeiro, só memoriza isso. Né? A maioria dos sons de consoante e vogais do alfabeto, vocês viram, é muito parecido com a língua portuguesa. Mas tem umas pequenas diferenças aí, é normal, uma língua diferente da nossa. Então, vamos lá. Eu vou falar algumas palavras aqui em português. Eu gostaria que você tentasse ver se você sabe elas em inglês antes de eu escrever, tá? Que são os nossos exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, com um A aqui, eu quero falar um carro. Acertou? O segundo exemplo, eu quero falar uma caneta. Terceiro exemplo, eu quero falar uma semana. Quarto e último exemplo, eu quero falar uma criança. Esse é difícil. Vamos ver como é que fica em inglês? Como eu digo um carro? Primeiro, pessoal, car. O som inicial é de consoante. Som da letra K, ó. Car. Então, um carro em inglês. A car. A car. Pen. Som de P. Letra P. Então, uma caneta. A pen. A pen. Uma semana. Week. Para ouvido de brasileiro não é bem uma consoante, mas ó, aí é que eu tô falando, ó, a pegadinha. Para ouvido de um americano é uma consoante. Então, a week. A week. Ok? Uma criança. Child. Child. Olha que som diferente de consoante, mas eu acho que vocês estão ouvindo aí um T, né? Child. Uma criança, a child. A child. Eu acho que a pegadinha aqui entra no week. Aí você fala, mas não é som de consoante. Aí lembra o que a teacher falou. Nós estamos dentro da língua inglesa. Para eles é. Então o que você vai fazer? Vai decorar. Tá bom? Não são muitos não, pessoal. É uma pegadinha aqui, outra colar. Então, só repetindo por causa do som. A car, a pen, a week e a child, ok? Tenta não falar muito assim, uma diferença, sabe, um espaço muito grande entre. Junta, a car, tá vendo? Vai treinando falando assim, daí fica mais fácil de vocês ouvi-los quando eles vão falar, né? A pen, a week, a child. Muito bem. N é usado antes de sons de vogais. Vamos fazer o mesmo processo? Eu vou pôr os exemplos aqui e vamos ver se você consegue lembrar essas palavras ou sabe essas palavras em inglês. Primeira, uma maçã. Quem tem celular de uma empresa aí sabe essa, né? Vamos continuar. Segunda, uma borracha. Vamos para a próxima. Uma universidade. Próxima. Um homem honesto. Estou dando tempo para você pensar. Um homem honesto. Se você pensou em falar homem primeiro, errou.
Em inglês, coloca-se sempre a qualidade primeiro. Então, em inglês, eu vou ter que escrever um honesto homem, tá? Já vou avisando, pessoal, tem uma pegadinha aqui que eu fiz de propósito, ok? Se você conseguir perceber antes da teacher falar, ó, eu já tô aplaudindo agora, tá bom? Então vamos lá. Lembra que tem que ver pelo som, né? Então vamos lá. Apple, apple, é som de vogal, com certeza. Então nós vamos colocar. E agora aquele N ali, ele tá ali de propósito para juntar com a próxima vogal. Senão fica meio não, fica meio estranho. Então, ó, junta, ó. An apple, an apple. O N tá de propósito para poder juntar. Se fosse só o A, fica apple. Fica estranho. An apple, an apple. Eraser, eraser. E com certeza é vogal. Então vai ficar an eraser, an eraser, an eraser. Não fala separado. An eraser dá um trabalhão. O N tá ali para te ajudar. An eraser, an eraser. Ah, students. Esse aqui é a surpresinha. Então, pessoal, vou até colocar em volta de um vermelhinho para chamar bastante atenção. O som brasileiro, vocês vão ficar bravos comigo. University, university. Ok, you para vocês é uma vogal, mas não para eles. You, pensa na pessoa você. You. Ok. Em inglês tem que ser a university. A university, essa é a surpresinha. Ok? Então tem que ser a university. Então, mas são algumas surpresinhas. No geral, vai ser fácil, pessoal, tá? Então não entre em pânico. Ah, quando for university, eu sei que é A. Pronto, ok? Vamos aqui. Antes de eu falar essa palavrinha, eu vou voltar aqui em cima e colocar a palavra hotel. No geral, o H em inglês tem som de R. Então eu vou falar hotel, ok? Hotel, né? Então tem um som de R. Então é óbvio, quando eu vou falar um hotel, eu vou falar a hotel, certo? Mas escuta essa aqui. Honest man. Honest man. Tá ouvindo? O, som de vogal. Então, nesse caso aqui, an honest man. An honest man. An honest man. Ok? Então, temos aqui, bem simplificado, os dois mais importantes artigos em inglês. Existem esses dois, pessoal. The e A e N, ok? Qualquer dúvida, eu acredito que vocês vão ter algumas dúvidas, já sabem. É só perguntar para a teacher, é para isso que estou aqui, pessoal. Ok? E vocês estão aí para aprender, ok? Ainda tem mais uma coisinha, prometo que vai ser bem simples no próximo vídeo.